Fala, novatos na cozinha! Nós vamos preparar agora uma sobremesa deliciosa que é a torta banoffee. Uma torta com banana e doce de leite, simplesmente incrível. Aqui abaixo do vídeo tem a lista com todos os ingredientes no descritivo. E para quem não está inscrito ainda, clique no cantinho ali e inscreva-se já em nosso canal. Vamos lá para preparar. Bom, então vamos ao preparo. O que a gente vai fazer? Primeira coisa... Caramba, hein, gente, ó. Agora eu consegui pegar a fitinha dele aqui. Corre todo mundo aqui, ó. Eu gosto de já ir quebrando um pouco, ó, para facilitar o processo, tá? Ó. Eu não vou pôr esse pacote inteiro, porque ele tem mais do que eu penso que preciso. Eu preciso de 300 gramas, tá? De biscoito maisena ou Maria. Esse pacote tinha 370, então vou tirar 70 aqui. Mais uma. Se sobraram 70 isso quer dizer que eu tenho 300 gramas aqui, certo? Agora a gente vai processar até que isso fique bem triturado, bem quase um farelinho fininho, tá? E já vamos para a próxima etapa. Feito! Sentar um pouquinho. Gente, olha só, então aqui eu já tenho toda a minha bolacha Maria, biscoito Maria, como você preferir. Vou acrescentar aqui a manteiga e a gente vai fazer com que isso vire uma mistura só, até essa manteiga se misturar à nossa massa, né? A nossa farinha de bolacha aqui, farinha de biscoito. Ela vai ficando tipo uma farofinha, aquela farofinha que a gente coloca em cima da cuca. Bom, pessoal, agora a gente vai colocar, ó, 2 colheres de água. Mistura um pouco mais. Isso é só para deixar a massa um pouco mais úmida, um pouco mais macia, tá? Pra gente moldar mais facilmente aqui, ok? E aí não tem segredo nenhum, tá, gente? É isso aqui, ó. Eu coloco uma quantidade boa aqui, não coloco tudo ainda. E aí com a colher você vai formando o fundo da assadeira. Eu gosto de formatar primeiro o fundo, porque eu já vejo quanto sobra para usar nas laterais, tá? E aí a gente vai definindo a altura dessa massa. Bom, como é que a gente formata aqui o restante então? Vamos pegando as colheradas, ó, e vamos espalhando aqui, ó, já na lateral. Pra gente não colocar demais, nem faltar em algum canto, né? Não molda ainda, só vai posicionando aqui mais ou menos onde vai ficar cada colherada. Assim você consegue fazer uma boa distribuição de massa. E agora, gente, é só moldar. Ó, pode usar a própria colher para moldar. E aí com o dedo eu vou acertando a altura dela aqui, ó. Não deixe a borda grossa demais, tá, gente? Mas fica uma torta ruim de cortar, né? Fica difícil de cortar, apesar dessa massa ser deliciosa, tá? Eu gosto da torta assim, bem rústica, tá? Se você gostar dela bem lisinha, processa mais, deixa quase uma farinha, e aí você faz uma massa bem lisinha, né? Até para abrir com rolo, certo? Eu gosto dela rústica assim, e para mim a massa está pronta. Agora a gente vai levar para o forno 5 minutinhos, forno médio a 180 graus, só para ela secar um pouco, esses pedacinhos de biscoito se juntarem, e aí a gente já segue com o recheio. Agora que a gente vai espalhando as colheradas assim, ó. Vamos para a gente distribuir a quantidade de doce de leite aqui. Depois a gente espalha com a colher e vai aplicando as bananas. E quantos gramas tem aqui, ó? Aqui eu tenho 400 gramas, tá? E agora a gente vai simplesmente espalhar delicadamente. E a gente não quer levantar toda a massa junto com o doce de leite, certo? Olha que camada linda que vai ficando. Olha só. Show, hein? E agora nós vamos para a etapa das bananas. Eu trouxe as bananas aqui com casca para vocês verem que o ideal é usar a banana bem madurinha, tá, gente? Por quê?
porque ela fica mais macia no corte depois, certo? E aí você escolhe como você quer montar a sua torta banoffee. Como assim, André? Você pode pôr a banana inteira, e aí você vai ficar com os pedaços grandes de banana, você pode cortar ao meio, ou você pode forrar todo com rodelas, tá? Eu acho que assim é o mais bacana. Cortando a banana ao meio. Ó. Assim, para mim, é o mais bacana, e a gente já forra, já deixa uma superfície meio que plana aqui, para a gente colocar o nosso chantilly, que a gente vai preparar já já. Se você quiser cortar a banana assim, ó, cuidado com a mão, ó. Já corta direto com a casca. E aí depois você só tira e já coloca aqui. Vou fazer encaixar direitinho aqui. Daqui a pouco a gente põe um pedaço nesse pedaço aqui. Ou melhor, né? Pedaço nesse pedaço não dá melhor. Até quebrou. E incomoda. O importante é toda a cobertura da nossa torta ter banana, certo? E aí já descasca direto e já vai encaixando ela aqui. Encaixa aqui, quebra. Você vai cortando e encaixando ela bonitinha. Pode fazer até um corte de bico. E encaixa. Dá uma apertadinha para que fique plana a superfície. E está pronta a segunda etapa da nossa torta banoffee. Agora a gente vai para a última etapa, que é preparar o chantilly e finalizar a nossa sobremesa deliciosa, que é essa tarde. Bom, para o nosso chantilly nós vamos usar creme de leite fresco. Se você preferir usar aquele bate chantilly, né? Aquelas caixinhas que já vem com toda a mistura, também pode, tá? Eu prefiro fazer com creme de leite, mas é gosto. E aí nós vamos acrescentar uma colher de açúcar, assim, aos poucos, tá? Então a gente liga a batedeira, velocidade média, deixa ele batendo e vai acrescentando aos poucos essa colher de açúcar. Aquele de caixinha não precisa de açúcar, que ele já vem adoçado, já vem saborizado com baunilha e tudo mais, tá? Vamos lá bater nosso chantilly. Olha lá, pessoal, ele está começando a ter um pouco de corpo de chantilly, ó, tá vendo? Um pouco mais de textura, né? Então a gente espera um pouquinho mais e já finaliza o processo. Olha lá, gente. Mas olha lá que bacana, o chantilly bem montado, tá? Então ele não cai. Esse é importante, o chantilly é isso, ó, ele não cair. E agora a gente simplesmente coloca o nosso chantilly aqui. Outro detalhe importante, eu estou usando um frasco aqui de 300 ml de creme de leite fresco. Mesmo assim, acho que pode ser bastante. Um segredo do chantilly depois de batido. Você pode guardar no freezer, viu? Põe no potinho seco de preferência, né? Tampa bem, leva ao freezer. Até 60 dias ele fica bem no freezer, viu? E isso é legal, porque às vezes você precisa de um chantilly de última hora, ou quer tomar uma colherada de chantilly no café. Às vezes você não precisa nem descongelar. Tira aquela colherada quase que como sorvete, coloca sobre sua xícara de café e ela já degela rapidinho ali, naturalmente. Olha só, pode passar uma colher, fazer um riscado de colher assim, ó. Pode fazer um riscadinho com garfo, ou você pode fazer bicos assim, ó. Vai deixando o nosso banoffee super bacana, bem rústico e regular. Então, ó, sobrou aqui para uns 10 cafés, gente. Bom, hein? Economia também. Pronto, gente, canela na mão e agora, ó, só uma mínima, gente, uma névoa de canela, ó. Não põe um monte, não, tá? A gente quer um perfume de canela e não aquele sabor super presente da canela. E a nossa torta banoffee está pronta, muito fácil de fazer. Agora eu vou deixar gelar de 3 a 4 horas. E agora é só a gente cortar uma fatia desse banoffee para mostrar para vocês, tá? Olha lá, gente, que show! Feito.
que eu mais gosto dessa torta é esse visual, ó. Não sei se dá pra vocês verem, deixa eu virar desse lado também, olha lá, que legal. As fatiazinhas de banana, o doce de leite e o chantilly. Bom pessoal, então a nossa torta banoffee está pronta, uma sobremesa muito fácil de fazer, super gostosa. Curtiu nosso vídeo? Não esquece de deixar o like aqui pra gente. Comenta o que você achou, fez, teve dúvida, a gente vai responder com o maior prazer. Posta uma foto nas redes sociais e marca o perfil do Novatos na Cozinha. A gente vai ter o maior prazer de ver a receita de vocês executada, como é que ficou, resultados e tudo mais. Muito obrigado, até o próximo vídeo.